Boa noite a todos. É sempre uma satisfação renovada estar aqui todas as segundas-feiras, onde temos a oportunidade de estudar essa extraordinária doutrina, essa doutrina de Jesus, né? Que diz claramente aonde estamos, o que aqui estamos fazendo e em função do que fizermos, para onde vamos. Rede Amigo Espírita, que tem o propósito de divulgar, instruir e unificar. A divulgação, eu estou falando diretamente de Palmas. Para aí, Décio. Mas tanta coisa boa para você falar. A gente liga a televisão, é morte, você vai ler a mídia escrita, jornais, é roubo, é estupro, é negócio, né? Uma série de coisas. Você vai falar de morte. Não teria outra coisa melhor para os nossos estudos de hoje? Pois bem, meus irmãos. Na verdade, nós estamos falando de morte, e morte, na verdade, é o início de uma nova vida, como vamos verificar aí. Individualidade do espírito após a desencarnação. Existem interpretações filosóficas e religiosas que defendem a hipótese de que, após a desencarnação, e num segundo momento nós vamos falar desencarnação e morte, propriamente dito, porque a morte não é desencarnar, o espírito perde a sua individualidade e se incorpora no todo universal. Por um chamado de Deus, por outro chamado alma universal, né? Pai Todo-Poderoso, Tupã, o Deus maior. E vamos ver também morte conforme as várias religiões, ou a maioria, ou a maior delas, né? A morte sobre essas religiões, sobre essas mesmas religiões. Então, veja bem, a morte conforme religiões, de maneira geral, cristão, islâmico e judeus acredita que após a morte, há ressurreição. Ressurreição, meus amigos e companheiros e admiradores da doutrina espírita, é a alma ou o espírito voltar no próprio corpo. Já os espíritas, nós espíritas acreditamos em reencarnação. A alma volta, mas volta no outro corpo. Porquanto, para nós, e nesse aspecto, sempre a doutrina espírita, ela está com a ciência, inclusive Kardec diz o seguinte: quando a ciência apontar para um lado e a doutrina espírita, algum dos princípios dela, a ciência provar que não é daquela forma, Kardec fala, então siga a ciência. Ora, a ciência diz que após uma célula morrer, não há o restabelecimento. A célula morreu, não há o restabelecimento da mesma. Então, a reencarnação é a volta do espírito ou da alma, como queira, em vida, mas no outro corpo. Deixa eu ver a área de texto aqui. Muito bem. A área de texto não tem questionamento, não. Então, damos sequência. E aqui eu quero dizer, meus irmãos, que os nossos estudos são participativos, podem e devem questionar, por mais que nós preparamos, mas para não ficar engessado e dar margem a voos, dar margem a digressão maior, né? Faça a pergunta. Ressalto, não existe pergunta mal feita, não existe pergunta cabeluda. O que eu não posso é deixar de responder, deixar de perguntar e ficar com dúvida. Ora, nós temos aqui, né, várias dezenas de pessoas, se eu não souber e os meus amigos não souberem também, coloca no meu PVT, no meu particular, o seu e-mail que a gente pesquisa e vai necessariamente responder. Dentro da filosofia, Pitágoras, Platão, Plotino, Sócrates, eles falavam e acreditavam que
dentro deste corpo, dentro do ser homem, havia uma alma. E essa alma, ela vivia após a morte. Tanto é que Críton, Sócrates lá preso, e Críton chega, mestre, a cela está aberta, vamos sair. Eles vão tomar cicuta, estão com... Aí Sócrates disse o seguinte, não, eu não vou sair. Mas eles estão condenando injustamente. Sócrates diz, você gostaria que fosse justamente? E ele diz, mas o senhor vai tomar cicuta, eles vão te matar. Ele olhou para Críton e disse, olha, não adiantou esse tempo todo que estávamos juntos, que nós tivemos. Eles podem matar este corpo, essa pele, mas as minhas ideias, a minha alma, essa não será morta. Então, Sócrates, Pitágoras, Platão, Plotino acreditava. Já Paul Sartre, né, filósofo francês, ele entendia que é a matéria propriamente dita. Para ele, não há, para Sartre, né, não há vida nem antes do nascimento e nem depois. Acaba com a morte propriamente dita. Acaba com a morte. Extinguiu-se a vida, acabou tudo. Os nihilistas, o nihilismo, essa doutrina nihilista, sendo a matéria a única fonte do ser, a morte é considerada o fim de tudo. Então, para o nihilista, morreu, acabou. Acabou tudo. Panteísta. O panteísmo, né, foi que, no início da nossa tela, nós falamos que, ao morrer, o espírito ou a alma volta para o todo de onde veio. Que nós falávamos em Pai, Tupã, Deus, aquela parte espiritual. Então, o espírito, ao encarnar, é extraído, é retirado dessa parte universal que nós chamamos de Pai, Criador, individualizado. Muito embora, após a sua morte, este princípio volta para o todo. Ou então perde a sua individualidade. É um pouco mais evoluído do que o materialismo e não deixa de ser uma coisa assim, vamos dizer, sem pé e sem cabeça. Né? Dando sequência, o dogmatismo religioso. A alma independente da matéria sobrevive e conserva a sua individualidade. Conforme ela obrou aqui na Terra, se ela foi boa ou se ela foi ruim, se ela atuou para o bem, ela vai para o céu. Se ela atuou para o mal, ela vai para o inferno. Quer dizer, os justos vão para o céu, gozar as delícias do paraíso. Posteriormente, vamos falar que há duas grandes religiões do cristianismo que assim professam. O budismo, o que acontece? Ele prega o renascimento da alma, a reencarnação. Também, muito embora pode ser em corpos humanos ou animais. Né? O hinduísmo. A visão hinduísta da vida após a morte é centrada na ideia da reencarnação, muito embora essa reencarnação pode ser feita também em animais, insetos. Vocês já viram, lá na própria Índia, alguma vaca na estrada ou na rua, o carro parado, esperando a vaca sair, porque o animal é sagrado. Então, lá... E a diferença? Nós acreditamos em reencarnação, porém, o espiritismo, esse processo de reencarnatório, quando há a morte ou a desencarnação propriamente dita, a alma, esse espírito, vai reencarnar, entrar na carne novamente, em um ser igual ou mais evoluído. Porque um dos princípios nossos, que são 5 princípios, é evoluir constantemente. Evoluir constantemente, né, meus irmãos? Falamos do hinduísmo. Então, o hinduísmo passa
a outra pessoa pode encarnar no animal, a depender das suas ações. Então, encarna no animal, encarna num homem, não fala-se em processo evolutivo. Por quê? Se falar em evolução propriamente dito, olha, você retrograda, você, não existe esse adjetivo, involuir, não, mas você praticamente evolui. E essa lei é denominada a roda da Sansara, né? Que não é muito virtuoso até. O islamismo, o que ocorre lá, meus irmãos? Para o islamismo, que acredita em Deus, Alá, né? Na verdade, as pessoas serão julgadas com uma nova vida e como ela será depois da avaliação de vida. Para o islamismo, né? Alá, Deus, criou o mundo e trará de volta à vida todos os mortos do último dia. Então, esta vida seria, então, uma preparação para outra vida, seja, pela mesma forma, o céu ou o inferno. E eles acreditam na ressurreição. Ficam, após a morte, os corpos em stand-by e haverá um juízo final, onde serão julgados perante o divino, né, o Alá, seguem também o Alcorão, o livro sagrado deles, né? O livro sagrado deles. Deixa eu ver a tela aqui. Muito bem. Boa noite a essas pessoas que chegaram. Vamos dar sequência aqui. Então, vimos que no islamismo, a Bíblia lá é o Corão, né? Vamos dizer assim. Aqui é a Torá, o Velho Testamento. E o Novo Testamento é o qual seguimos. O Espiritismo defende a continuação da vida após a morte, num plano espiritual, pela reencarnação em outro corpo. Então, a doutrina espírita, ela advoga o princípio da evolução. Você está aqui, você pode, naturalmente, patinar, o carro fica, não sai da areia, você pode não evoluir, mas involuir, não. Para aí, Décio. Mas já me falou que eu já li alguma coisa, que em determinada existência você era um chefe, uma pessoa autoritária, vamos dizer assim, um patrão, um senhor. Numa segunda, você nasceu como um subordinado, como um escravo, aí você... houve uma retrogradação, você evoluiu. Não, isso não ocorre. O fato de eu vir numa posição de autoritária, numa posição de liderança, numa posição em que tenho a caneta e o poder na mão, e na outra vir como subordinado, eu não estou retrogradando. Muitas vezes, no plano errático, ou seja, no plano espiritual, eu, assim, solicitei para vir para, de uma certa forma, aparar a aresta, né? Acabar com aquele nariz empinado, aquela empáfia. Eu posso muito bem ter sido um chefe austero, mau, que tratei muito mal, ou um péssimo marido, e posso, na outra existência, solicitar uma maneira diversa para quebrar aquela empáfia minha, né? Ou isso pode acontecer. Creem na eternidade da alma. Então, nós, espíritas, entendemos que, com relação à vida, Deus criou-nos simples, de forma linear, ignorantes no que refere ao entendimento, ao conhecimento propriamente dito. Então, partimos do mesmo princípio, simples e ignorante. O princípio que, vamos dizer assim, vivificou um vírus, uma bactéria, um protozoário, e aí fomos evoluindo até chegar ao nosso estágio, onde recebemos o selo da inteligência, da razão, da sensatez, da coerência, do poder de discernir e de escolher este ou aquele caminho. Então, tivemos o livre-arbítrio.
Após estarmos no corpo e recebido o livre-arbítrio, ou seja, sermos humanos, estarmos na parte hominal, aí sim, a partir deste momento, somos espíritos, grafados com E maiúsculo. Até então, era espírito, princípio inteligente. Agora temos e somos senhores da razão. Ederson faz uma contribuição aí, colocando que o budismo defende a metempsicose, a doutrina espírita não. E para essas 23 pessoas que estão aqui agora, nos vendo pelo YouTube, fora o da Rádio Amigo Espírito, outra base que estão nos transmitindo, a metempsicose, meus irmãos e admiradores da doutrina espírita, o espírito está vivificando, ele está animando o corpo do décimo. Ou seja, ele pode vir noutra vida, num animal ou num vegetal. Então, a metempsicose é a encarnação desse espírito do décimo animal. Então, nós não advogamos isso. Por que não advogamos? Porque a nossa evolução é só para frente, não vem para trás, não retrograda, né, Edson? Muito boa lembrança, meu irmão. Muito boa lembrança. Damos sequência. A igreja evangélica, né, as evangélicas, como o catolicismo e os evangélicos propriamente dito, eles acreditam que as almas são beneficiadas com o céu quando tiveram uma vida pautada na bondade, e na eternidade da alma, né? A diferença, e se pautou, por outro lado, em um processo ruim no seu viver, vão naturalmente para o inferno. A diferença é que o morto faz uma grande viagem, a ressurreição só acontecerá quando Jesus voltar à Terra. Então, ambas advogam a ressurreição. Porém, a evangélica, de uma maneira geral, entende que a ressurreição acontecerá no juízo final, mas quando Jesus voltar à Terra, né? Aí será chamada a ressurreição do justo. Quem aceitou Jesus serão salvos, né, conforme o que efetivamente foi feito, ou fez, ou atuou, ou obrou. É uma das coisas que até eles não sugerem, não diz que é bom orar para os mortos. Por quê? Porque se a pessoa morreu, a sua sorte está determinada. Se foi ruim, vai para o céu. Se foi bom, vai para o inferno. Ora, gente, eu sou casado, amo muito minha mulher, gosto demais da minha filha. Você já pensou? Minha filha agora deu até deu recentemente, há menos de 2 semanas, falou: papai, eu estou grávida, é grávida pela primeira vez, eu vou ser avô, né, de um netinho ou uma netinha. Não deu para saber o sexo ainda. Você já pensou o tanto que eu amo essa filha? E, naturalmente, ela, pela mesma forma, deve me amar. Se um de nós dois formos eternamente, quer dizer, quando vai para o céu ou para o inferno, é eternamente, né? Formos para o céu e o outro for para o inferno, e a gente... Então, é uma doutrina, é uma religião, respeitamos sobremaneira, mas nesse aspecto fica parecendo que nós, pais e mães, somos mais justo que Deus. Por que mais justo, Deus? Ora, Deus, quando eu, na condição de um cristão, eu, quando na condição de um dos seus filhos, erro, ele dá a oportunidade de eu reparar e não me condenar eternamente. Ora, eu, na condição de pai, eu faço isso. Eu dou oportunidade, meu filho, quantas vezes ele já errou, eu repreendo, é verdade, mas eu o perdoo. Se Deus condenasse eternamente, não desse uma segunda ou terceira chance, nós seríamos até mais perfeitos do que Deus, né, meus irmãos? Seríamos mais perfeitos do que Deus. A separação entre a alma e o corpo não é, em geral, dolorosa. Ou seja, quando da morte propriamente dita,
não há dor. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. O sofrimento que algumas vezes experimentam no instante da morte são um gozo para a alma, para o espírito, né? Que vê chegar o termo seu exílio. Porque, na verdade, a rigor, meus irmãos, muitas vezes a gente tem dia que está triste, você, eu, qualquer um de nós, ficamos muito tristes e a gente não sabe, na verdade, e a rigor, por qual motivo daquela tristeza. Porque o corpo, ele funciona como um escafandro. Para mim falar aqui, eu preciso falar alto, para mim andar, as pernas dói, para mim fazer uma gesticulação, você, né? Então, você sente isso já. E quando a alma, quando o espírito está desvencilhado, é uma rapidez. Você, para ir de um local para outro, é de uma rapidez mais do que o raio. Foi colocado a espiritualidade, respondendo isso a Kardec, eles disseram que a velocidade de um raio, aliás, de um raio não, de um pensamento. Pensamento você pensa daqui no Sol, daqui na Lua, daqui em Marte, é a coisa... E colocou o pensamento como essa forma mais rápida, porque para nós é a coisa mais rápida, mas com certeza ainda tem coisa mais rápida. Houve a morte física. E aí, Décio, qual a diferença da morte física pela desencarnação? O desencarne é quando o espírito, a alma, que está jundida, que está vinculada ao corpo, dessa separa. Porque nós estamos, tudo, eu, você, nós, qualquer pessoa e qualquer ser, nós, humanos, é espírito. Falávamos que quando recebemos o selo da inteligência, temos o poder de raciocinar, de decidir, de escolher este ou aquele caminho, ou seja, usamos a inteligência de maneira racional, nós somos espírito com E maiúsculo. Mas o animal, um cachorro, uma minhoca, ele tem minhoca, um elefante, ele tem uma alma também, ele tem um princípio inteligente. Tanto o espírito como o princípio inteligente do animal é vinculado ao corpo pelo perispírito. Quando morre, e eu estando vinculado à matéria, eu dando mais atenção àquilo, e Jesus bem disse, aquilo que a ferrugem come, as traças destrói, que é a matéria propriamente dita, então eu vou ficar vinculado. O perispírito, por consequência, o espírito fica vinculado ao corpo, fica vinculado à roupa, ao caixão, ao cabelo, acaba isso, a putrefação ocorre quando não tem, o espírito vai ficar vinculado aos bens materiais, à fazenda, ao carro, e muitas vezes o espírito vê a família, os herdeiros, brigando para, de uma certa forma, não, eu quero aquela área da sede, eu quero aquela casa, eu quero aquele triplex, etc. Isso pode ocorrer, irmãos e admiradores da doutrina espírita, pode ocorrer semanas, meses, até séculos, até que o espírito, ele foge da carne, ele deixa, e aí sim dá uma sequência normal, o processo evolutivo, e ele vai para colônias espirituais, vai para hospitais, vai ser tratado por espíritos de um padrão superior a este, aonde orienta, e esse mesmo espírito, através dele ou dos seus anjos protetores, que nós denominamos dentro do espiritismo, espírito protetor mesmo, né? Vai trabalhar na próxima encarnação. E lá, nesse período errático, e erraticidade aqui, nada a ver com erro, mas é um período reflexivo, é um período de reflexão onde o espírito diz o seguinte, bom, eu fui casada com Elisa ou com Carol, nós tivemos esse descompasso, então, através desse descompasso, e aqui nós planejamos
aqui no mundo espiritual, nós planejamos fazer isso ou aquilo, e infelizmente não dá certo. Então vamos voltar. Muitas vezes, a gente, lá no plano espiritual, faz esse planejamento para voltar junto novamente e acertar, e dar sequência naquele projeto que nós idealizamos, por uma coisa ou outra, não demos sequência, né? Não demos sequência. Vocês já ouviram falar em umbral. Umbral é uma passagem. Então, no momento em que nós passamos para o plano espiritual, nós adentramos o plano espiritual como espírito, até então, na carne é denominado alma, nós passamos para o plano espiritual, há um processo perturbatório. E essa perturbação, ela persiste, ela é diretamente proporcional à minha vinculação e o valor que eu dou na matéria. Quanto mais apegada à matéria, ao ter aquilo que já tivemos a oportunidade de falar, a sociedade, de uma maneira geral, parametriza-se um homem ou uma mulher de sucesso pelo seu ter, né? Pelo carro do ano, pelo apartamento, pelo vestido ou calça de grife, né? Grife, que usa. Então, é pelo ter. E quanto mais vinculado à matéria, quanto mais posses, vamos dizer assim, mais vinculado ao ser é. Aí demora mais a desvincular da matéria, demora mais acabar esse período perturbatório, esse período nebuloso. Veja bem, André Luiz, um espírito, em relação a nós, muito superior até, ele ficou 8 anos no umbral e chegou lá como suicida. E ele disse, eu suicida? Eu era um médico, eu nunca suicidei, pelo contrário, eu estava com câncer, Mas ele foi suicida no que refere, ele bebia muito, fumava, tinha uma vida sexual desregrada. Isso aí, o que ocorreu? É suicídio dessa? Sim. A espiritualidade diz que, em praticando essa abreviação da vida, você está, de uma certa forma, cometendo suicídio. Porque 1 minuto, segundos que você tem uma dilação da vida, e como nós temos a vida eterna, é motivo para o espírito arrepender-se, né? Arrepender-se. Carol pergunta assim, ela faz uma colocação. Eu pensei que após o desencarno, o espírito seria recebido pelo mentor ou um parente querido. Pode perfeitamente, Carol. Você atuando no bem, você fazendo as coisas de uma certa forma altruísta, boa, de forma caridosa, atuando no bem, você vai ter, pela mesma forma do outro lado, ser recebido por essas pessoas no bem. Porque você já viu, você sabe que dentro da nossa doutrina, os afins atraem. Se eu sou uma pessoa empedernida, se eu sou uma pessoa ciumenta, se eu sou uma pessoa muito egoísta, se eu sou uma pessoa muito ora, gente, eu vou vincular-me, eu vou ser atraído, ou vou atrair espírito deste mesmo naipe. Então, com certeza, ao morrer, eu vou ter essas pessoas não, esses espíritos lá me esperando. Logo que essa força deixa de atuar, o perispírito despreende da molécula, né? Molécula a molécula, conforme se unirem. Porque, num primeiro momento, nós falamos que une molécula por molécula. O desencarnar é saindo também, aos poucos. Muito embora, eu já tive até a oportunidade de falar, segundo a espiritualidade, já informou, e tem inclusive obra abalizada dentro do espiritismo, assim falando, Paulo de Tarso, tá o
o soldado romano lá, Paulo de Tarso falou, não, cumpre a sua missão. E o cidadão mandou a espada no pescoço dele, antes da cabeça cair ao chão, ele já tinha desencarnado, né? Porque ele já estava sabendo, é um espírito muito evoluído. Um espírito muito evoluído. Estão me perguntando aqui no PVT, o que traz mais expectativa ao espírito? O encarnar ou o desencarnar? Interessante, né? Qual que traz mais expectativa ao espírito? O vir ao encarnar ou o desencarnar? Não tenha dúvida, meus irmãos e admiradores, que o encarnar, o entrar na carne. Porque ele fez um projeto, e aqui até a espiritualidade usou uma metáfora, que é você entrar num barco, sair de uma praia A para outra praia B. E, na verdade, você sabe que vai sair de um destino, de um porto, para chegar no outro. Mas você não sabe o que vai acontecer no meio. As borrascas, né? As tempestades, os bancos de areia, você não sabe, os piratas que tem, que vão te atacar. Então, isso aí tudo são provas. Você escolheu muitas provas. E a gente, com o objetivo de evoluir assim muito rápido, a gente escolhe as piores provas, as provas mais escabrosas, aquelas coisas mais difíceis. Por quê? Para que eu resgate, para eu fazer o resgate, para que eu amenizo, né? Ou faça um ressarcimento daquela promissória, porque a gente deve demais. Mas eu não preciso aquilo que falávamos, né? Se você cometeu, vamos dizer, centenas de pecados, matou igual Hitler, milhares de pessoas, milhões de pessoas até, eu tenho que viver ou reencarnar milhões de vezes? Não. O amor, a caridade, né, cobre uma multidão de pecados. Você pode vir uma vida só e fazer benefícios e coisa tal que cobre uma multidão de pecados e não precisa reencarnar tantas vezes. Ederson Caetano faz a seguinte colaboração. Os amigos espirituais estarão ao lado do desencarnante, só que às vezes ele não percebe devido à perturbação. Isso é verdade. E nós somos sabedores que o transporte, o translandar, o andar do espírito é feito como uma volitação, né? Você volita, é um flutuar. Mas ele está tão perturbado e conforme o estágio que ele está, ele arrasta, ele anda com dificuldade, ele não volita como efetivamente amanhã ou depois. Ora, o Ederson fala e fala com propriedade. Tem vários espíritos ali que querem me dar a mão, está querendo me dar o amparo, mas a minha grosseria é tanta, né? Eu tenho a vista obnubilada, é uma palavra, né? Ou seja, a vista é nuviada, a vista com nuvem, eu não vejo. Então, eu cego para aquelas coisas. Mas isso é tudo temporário, né? Tudo temporário, né, meus irmãos? Muito bem. Então, a expectativa é muito mais no encarnar, porque o encarnar, você não sabe o que está te esperando. E o desencarnar, ele vai para a verdadeira pátria, vai para a sua pátria espiritual, né? Quando você encarna, você está entrando, vai colocar em projeto aquilo que você idealizou na vida errática. O desencarnar, você vai simplesmente para o seu mundo verdadeiro, que é o mundo espiritual, é a pátria espiritual. Por isso que nós não devemos ter medo do desencarno. Pelo contrário, devemos viver uma vida tal que nos proporciona uma morte melhor. Separação da alma do corpo. A separação entre a alma e o corpo não é, em geral, dolorosa.
O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. A alma, nenhuma parte toma nisso. Interessante, né? Então, o sofrimento que algumas vezes experimentam, no instante da morte, vai ser o quê? Vai ser um gozo para o corpo. Vai ser um gozo para o corpo. Para o corpo não, digo, para o espírito, né? Vai ser um gozo para o espírito. Que se vê chegar o termo do seu exílio. É como se você tivesse na prisão por vários anos e chegou aquele dia, terminou sua sentença, né? Você terminou e você vai para casa. A morte é a destruição do corpo somente, não a desse outro invólucro que, né, do corpo que separa quando cessa a vida orgânica, ou seja, o perispírito e o espírito. Kardec, na verdade, meus irmãos, falávamos no início, né? Kardec matou a morte. Não existe a morte. O que ocorre também não é, podemos associar como um pássaro sai da gaiola, não é dessa forma. E nós só aprendemos até os 7. Então, esses 7 anos, a encarnação, ela começa de átomo, célula por célula, depois órgão, e vai, a criança com 2, 3, 4, 5 anos, vai processar ou concluir com 7 anos. Então, é muito grave e muito sério, adulto, pai e mãe, fazer sexo próximo a uma criança, falar coisas, porque ali tem um espírito adulto. Evidentemente que ele não tem a sua capacidade cognitiva total em função dos órgãos que têm informação, os órgãos intelectivos em termos de neurônios, né? Mas o que ocorre é que naquela criança tem um espírito adulto. Devemos, pois, ter muito cuidado no falar, no agir e fazer aquelas coisas que aquela criança ainda não está apta a discernir, né? Não está apta a discernir. Dando sequência aqui, então, a observação demonstra que, no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, aquilo que nós falávamos, né? E a vida, gente, a nossa vida é como uma pilha elétrica. Essas pilhas de lanterna mesmo, vêm com a carga X. E cada dia, pelo que você faz, pelo que você alimenta, pelos vícios, você vai gastando essa pilha. Você vai gastando essa pilha. Vai até um dia que essa pilha enfraquece e você exaure, né? Aí você pode fazer com que essa pilha dure mais, que é o fluido vital, né? Então, tem pessoas que têm maiores fluido vital. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração está circulando, faz bater sangue, aquilo que nós falamos, né? Jogando sangue no cérebro, e em todas as artérias. Nos instantes finais da separação, às vezes a alma, o espírito é mais evoluído, né? Assim, já tem conhecimento, está lá na UTI, tem muito tempo, ele sabe, ele pode, inclusive, desencarnar antes da morte propriamente dita. Para aí, Décio, nunca vi falar isso, mas está muito bem consignado no Livro dos Espíritos. O corpo não houve propriamente a morte e o espírito não está, muitas vezes está funcionando só por aparelho e tudo, e o espírito já não está ali. Aqui Kardec coloca, no instante finais da separação, muitas vezes a alma se sente e se desfazem os laços que prendem o corpo. Emprega, então, todos os esforços para desfazê-los inteiramente. Já, em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza por antecipação, né, o estado do espírito. Vale, diz Kardec, vale a pena destacar que o último alento quase nunca é doloroso,
uma vez que, ordinariamente, ocorre em momento de inconsciência. A pessoa está inconsciente, muitas vezes pode estar até desmaiado, né? Mas a alma sofre, antes dele, a desagregação da matéria, nos estertores da agonia, e depois as angústias da perturbação, né? Pode ficar. Aí voltamos a referir. Quanto mais vinculado à matéria, quanto mais é um espírito, mais sofre. Mais sofre. Ao contrário, nas almas puras que antecipadamente se identificam à vida corporal, o apego é tão pequeno, quase nulo. Pode haver o processo de desencarne antes, né? Antes da morte física propriamente, a morte celular, né? Aquele caso de UTI que nós falávamos, né? Aquele caso de UTI que nós falávamos. Relativamente a essa outra tela nossa aqui, meus irmãos, essa é a quinta tela, essa é a penúltima tela nossa. A separação da alma do corpo na morte natural. Em se tratando de morte natural, resultante da extinção das forças vitais por velhice ou doença, o desprendimento opera-se gradualmente. Para o homem, cuja alma se desmaterializou e cujos pensamentos se destacam das coisas terrenas, o despreendimento quase se completa antes da morte real. Isto é, ao passo que o corpo ainda tem vida orgânica, já o espírito penetra na vida espiritual, apenas ligado por elo tão frágil que se rompe com a última pancada do coração. Veja bem, nesta contingência, né, o espírito ter já recuperado a sua lucidez, de modo a tornar testemunha consciente da extinção da vida do corpo, considerando-se feliz por ter deixado. Nesse caso em si, não tem praticamente perturbação. Nessa situação, diz Kardec, o homem deixa a vida sem o perceber. É como uma lâmpada que apaga, é como você acordar de um sono reparador, né? Ou, por outra, ele usa textualmente como se fosse uma lâmpada, né, que apaga por não existência mais do óleo que fazia a mesma ficar em chamas. E, por fim, a nossa última tela, que é a tela 6, a morte súbita pode ou não estar associada a um ato de violência. São mortes violentas, suicídio, torturas, homicídios, desastre, calamidades naturais ou provocada pelo homem, etc. Tais mortes provocam o desencarnante sofrimento que varia ao infinito. Então, na verdade e a rigor, nós devemos falar ou verificar não é o tipo de morte, mas o tipo de vida que você levou. Eu tenho atuado no bem? Eu tenho feito as coisas conforme a nossa doutrina ou o bem proceder nos orienta? Se dessa forma fizer, né, eu, naturalmente, vou ter uma morte mais tranquila. Caso contrário, não. O João coloca... André Luiz diz o seguinte, acho que começando a reforma íntima, e nos esforçando para ser servos de Deus, seguindo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, começamos a resgatar, né? E não temos dúvidas. Então, o que é o verdadeiro espírito? O verdadeiro espírito é aquele que trabalha na sua reforma íntima, diária, e procurando afastar as suas asperezas, ser melhor do que ontem, e amanhã ou depois ser melhor do que hoje. Eu não tenho dúvida, e vocês também, de uma certa forma, devem assim concordar comigo, eu sou uma pessoa melhor do que eu era 10 anos atrás. E tenho certeza e plena consciência que daqui 5 anos eu sou melhor do que hoje. Então, quando André Luiz diz que está no amor, está na reforma íntima,
corretíssimo. João Ederson disse o seguinte: João, a Nete Guimarães tem uma palestra maravilhosa, tem mesmo esse respeito. João diz o seguinte: Rinaldo, sem o esquecimento é muito difícil o resgate. Podemos até estar dividido o teto com alguém que odiamos muito. Então, é o amor, é o perdão. E o que Jesus disse desse caso, né, ô João? Vamos perdoar o nosso adversário, o nosso inimigo, enquanto estivermos aqui com ele. Porque senão, nós seremos entregues ao juiz, o juiz será entregue ao oficial de justiça, o oficial de justiça ao ministro, e vamos para a cadeia, propriamente dita. E de lá não sairemos até que paguemos ou pagamos o último centavo. Então, nós temos a oportunidade aqui, né? Muito bem. Então, na morte violenta, as sensações vão ao grau infinito. Você, numa morte violenta, num suicídio, num bater de um carro, você, conforme a sua evolução, você pode perceber. Mas, em outros casos, você pode ficar ali, será o que aconteceu comigo? E o corpo fica ali querendo animar o corpo, vendo sua esposa, um parente, um filho seu chorando, né? É difícil. Já é diferente daquela morte por velhice, aquela pessoa que ficou 20, 30 dias na UTI, né? Para aqueles cuja alma está purificada, a situação é um pouco dura. Pouco dura, a duração pode ser horas. Olha o caso de Paulo de Tarso, pouquíssimas horas, né? O estado do espírito por ocasião da morte pode ser assim resumido. Tanto maior é o sofrimento, quanto mais lento for o despreendimento do perispírito. A presteza desse despreendimento está na razão direta do adiantamento moral. Olha aí, João. Ou o amor, ou o que você falava, do espírito. Para o espírito desmaterializado, de consciência pura, a morte é qual um sono breve, né? Isento de agonia, e cujo despertar é suavíssimo. E já não ocorre isso com o espírito, vamos dizer assim, mais endurecido. Então, na verdade, né, gente, não basta querer. Nós temos que, além de compreender, acreditar e não só esperar a fazer. Então, vamos fazer a reforma íntima. Mas dessa, pelo que você fala, parece que a coisa é até simples. Não, é aquilo que a gente fala. Nós falamos que a doutrina não só espírita, mas as várias religiões, você tem que reformar intimamente, procurar ajudar o próximo, fazer o bem, e fazer o bem a você mesmo. Para que você perdoe, para que você doe, para que você faça a caridade para outrem, você tem que perdoar você mesmo, você tem que fazer o bem para você mesmo. Como você pode dar R$20 ao seu filho se você não os tem no bolso? Então, antes de você fazer, antes de você doar, você precisa ter, né? Certa feita, eu já falei isso num determinado estudo, eu estava fazendo uma preleção no centro e falávamos de amor. Aí eu peguei um copo d'água, ele estava praticamente naquele risquinho, e comecei a pôr água. Aquela água caiu. Eu disse o seguinte: esse é o amor. Enquanto nós não transbordarmos de amor para podermos doarmos, né, ao terceiro e o próximo, a coisa não flui, a coisa não acontece, né? A alma eleva-lhe nas relações com o mundo visível, os laços fluídicos, finalizando que o liga à matéria enfraquece-se, operando por antecipação um desprendimento parcial que facilita a passagem para outra vida. A perturbação consequente, a transição pouco perdura, porque, uma vez franqueado o passo para o logo, né, se reconhece, nada estranhando, antes compreendendo a sua nova situação. Então, não importa
a forma que você morreu. Importa, sobretudo, a vida que você levou. E, meus irmãos, esses aqui foram nossos estudos. Deixa eu colocar essa tela aqui da nossa bibliografia. Esse aqui foi nossa bibliografia. Kardec, livro A Gênese, Céu e Inferno, Livro dos Espíritos, Carta Crônica, Crônicas, né? Pelo irmão X, Humberto Campos, Céu e Inferno, Apostila da FEB, o tomo único, eu peguei coisas lá, e consultamos também num site Ensino Religioso, um site interessante até, eu achei o site até bastante razoável. Meus irmãos, então veja bem, é um prazer renovado estarmos aqui, e nesses 2 minutos que falta para terminar, eu quero aqui abraçá-los, sinceramente, com aquele abraço de 2 ou mais voltas, desejando a cada um que os bons espíritos, no início dessa semana, que nos direcione aquilo que eu sempre peço, ao propósito de bem servir, que os mesmos atuem e direcione-nos e nós façamos as coisas que devem ser feitas, porque nós realmente sabemos. O difícil é implementar, mas vamos fazer com denodo, com força, com vigor, que nós chegaremos lá. Lembrança da existência corporal também no Livro dos Espíritos, capítulo 2, né, Marinalva? Muito bem. Meus irmãos, como sempre digo, amo a doutrina espírita e amo cada um de vocês aqui. Um beijo, um abraço de várias voltas. Beijo sincero. Tudo, mais tudo de bom mesmo. Até segunda-feira.